você tem passado? Sou Valdomiro e estou aqui para mais um encontro com você. E a ideia, você já sabe, é falarmos das doutrinas essenciais das Sagradas Escrituras. Você se lembra quando no vídeo anterior eu falei que queria falar sobre a revelação de Deus no palco da história da salvação? Então, vamos caminhar um pouco mais, vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, permita-me antes fazer-lhe algumas perguntas. Você teve acesso, teve a oportunidade de cursar um seminário teológico? Já estudou as doutrinas essenciais das Sagradas Escrituras? Você teve um encontro com disciplinas tais como teologia bíblica, teologia sistemática, com grego e o hebraico bíblico, com disciplinas de português instrumental? Essa disciplina ajuda você a entender melhor a Bíblia quando você lê a sua Bíblia. Ela ajuda nesse aspecto. Você já estudou sobre passagens paralelas da Escritura Sagrada? Já estudou sobre figura de linguagem, né? Ou linguagem metafórica? Teve acesso ao estudo sobre os concílios ecumênicos que evidenciam 3 palcos na história da salvação? O palco antigo, o local, o segundo palco é o palco medieval e, por último, o palco milenar. Dentre outras disciplinas, você teve acesso? Então, se você tem hoje a oportunidade de estudar, de fazer um curso teológico, cursar um seminário teológico, faça. Agora, de preferência, procure um seminário teológico que seja aliancista, ou seja, um seminário cuja teologia seja reformada. Lembra da reforma do século XVI? Uma volta à palavra, uma volta à Bíblia. Agora, se você não pode cursar por falta de tempo, né? Eu sei que tempo virou uma moeda de valor inestimável, ou não estuda por falta de dinheiro, fique conosco. Vamos aprender muitas coisas muito interessantes aqui sobre a Escritura Sagrada, sobre as perguntas que eu fiz acima. Vamos estudar. Continue conosco. Hoje vamos falar sobre a revelação de Deus no palco da história da salvação. Vamos falar sobre isso, como disse no vídeo anterior. Eu gostaria, no entanto, de começar fazendo uma pequena abordagem sobre a revelação progressiva do nosso Criador. Sim, que ele não se revelou de uma só vez. É muito importante que saibamos. Conforme o dicionário, o novo dicionário de teologia, Sinclair Ferguson, Deus não se descobriu em uma só unidade revelacional. E muito menos a sua palavra se originou de uma só unidade, como no manual doutrinário ou de ética. Pelo contrário, sendo ela composta de diversos gêneros literários, ela é um registro da história da revelação escriturística de nosso Deus. Essa longa história teve o seu início lá no Jardim do Éden. E após a queda, ela continua, sim, ela continua. Ela continua com uma atividade redentora do Criador, perpassando por toda a história pactual de Deus com o povo de Israel, culminando na pessoa e obra de Jesus Cristo. Pois então, esta história progressiva tem a marca da revelação especial do nosso Criador, conforme registrado em 2 passagens que apontam para a revelação especial, que responde às perguntas não evidenciadas ou respondidas nos 2 primeiros modos de revelação, dentre os quais o nosso Salvador se deu a conhecer, ele se descobriu. Sobre estas 2 passagens faremos abordagem mais adiante. Então, podemos agora fazer 2 perguntas, como por exemplo, de onde se infere, de onde se imagina, né? De onde se admite que existe Deus? A segunda pergunta é, se Deus não tivesse se revelado, se Ele não tivesse se descoberto, nós o conheceríamos? A resposta à primeira pergunta é, a partir das coisas que foram criadas, de onde se infere que existe Deus.
E a resposta para a segunda pergunta é: certamente que não. Nós não o conheceríamos se Ele mesmo não tivesse dado a conhecer. Mas o nosso Deus, o nosso Redentor eterno, o nosso Criador e sustentador de todas as coisas, Ele se descobriu, Ele se deu a conhecer, e de 4 modos diferentes. E o primeiro modo é chamado de revelação natural ou revelação geral, que é a criação. E o Salmo 19, de 1 a 4, parte A do verso 4, deixa isso muito claro para nós. Leia comigo, o verso 1 diz assim, leia e observe. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Verso 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Verso 3. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. Verso 4. No entanto, vírgula, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Veja, o homem deve olhar para a criação e admirá-la. Deve também perguntar quem é essa pessoa supra-inteligente que criou todas essas coisas. Mas normalmente não fazemos isso, não é? Mas vamos lá. Ora, a criação é um livro aberto, diz o salmista, demonstrando ali o seu poder sobre a imensidão do universo. A criação é o meio pelo qual o Criador revela o seu cuidado sobre todos os seres vivos. E não apenas sobre a criação inteligente, mas sobre todos. Através das chuvas e estações, providenciando assim o alimento. A criação é algo que devemos reconhecer como a obra-prima do Criador. E na medida que formos mergulhando no conhecimento de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, sim, ela mesma colocará convicção no nosso coração. Observe que eu vou falar mais adiante, não pense que ao falar de coração estou falando de músculo que bombeia sangue, não. Toda a obra de Deus foi estruturada, construída, constituída, pensando em nosso bem-estar. É claro que isto se dará melhor se respondermos com obediência e fé na pessoa dele e nos seus conselhos revelados. Conforme diz o apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 14, versículo 15, diz assim: vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs, vazias, sem sentido, que não pode salvar vocês se convertam a Deus, ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. O verso 16 diz: o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. O 17 fecha assim: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Observe que mesmo que você não conheça a Deus, Ele alegra o seu coração. A providência, a criação é a providência de Deus e o seu poder criador, ambos testemunham de sua existência, ao intelecto e à razão humana. Conforme Romanos 1,19, onde diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os homens não têm desculpa. A palavra grega traduzida ali como indesculpável é hanapolegetos, que traduzida literalmente significa indefensáveis. Fica melhor, não fica? Os homens não têm defesa. Os homens são sem defesa diante de Deus. Veja, Deus fez tudo isso pensando no nosso relacionamento com Ele. Neste modo de se revelar, Deus não diz os seus nomes. Enquanto as pessoas Ele subsiste, não diz. Com que propósito Ele nos criou e nem o modo pelo qual Ele redime a humanidade perdida. Ou seja, o presente modo de se revelar não é suficiente para dar aquele conhecimento salvífico e libertador da alma do homem, da alma humana. Aprove a Ele, então,
em sua majestade, poder, glória e livre vontade, se revelar de um segundo modo. Esse segundo modo é chamado de revelação na consciência. Está registrado lá na Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo número 15. Vamos para lá? Vamos para lá. Antes eu quero orar por você. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, como o Senhor nos orienta em Tua Palavra, fazemos agora, Pai, e pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pois a Tua Palavra diz, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. No 15 diz que o Senhor Jesus Cristo é o sacerdote que se compadece de nós, das nossas fraquezas, e nos convida a chegarmos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, favor e misericórdia sobre nós. Rogamos ao Senhor que abra os olhos do entendimento de cada pessoa que vai ouvir e aprender um pouco mais do Senhor através desta mensagem, Senhor. Que o teu Espírito, Pai, amoleça o coração dele, amoleça o coração dela, de toda a estrutura do ser desta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te peço, Senhor, renove a natureza de cada uma desta pessoa, Senhor. Mova a vontade dela para que receba Jesus como único e suficiente Salvador. Rogamos a Ti, Pai, que entre com providência na vida daquelas pessoas que passam por alguma necessidade nesse momento, e as que se encontram enfermas, Senhor. Restaure-me o vigor e a disposição, e devolva a saúde, Pai, derramando sobre cada uma delas o desejo de Te conhecer. Opere nelas, Pai, tudo quanto for necessário para a salvação de sua alma. Ora-nos assim, agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Redentor eterno. Amém. Amém.